Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para a turminha maravilhosa do 7º ano, aqui pelo Educa Recife. Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Elaine, nossa intérprete de Libras. E aí, Elaine, tudo tranquilo? Faz teu nome, dá um tchauzinho aí pro pessoal. Pronto, Elaine, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, ok? E contamos hoje também com a ajuda do nosso colega, o professor Armando Pérez. Professor, e aí, tudo bom? Bom dia, tudo bom, Luciano? Massa tá aqui nessa aula, né? Junto com vocês, nesse quase recesso, mas já é um sextou, não é isso, professor? Vamos Exatamente, embora. a gente já está no clima do sextou, daqui a pouco a gente sai, ó, aqui para o sextou propriamente dito. Mas antes, vamos para mais uma aula de história. Lembrando, vocês podem assistir essa aula agora ao vivo pela TV Nova. Essa aula vai ser reprisada à tarde também pela TV Nova. Vai para o canal do Educa Recife no YouTube e vocês podem assistir pelo aplicativo do Educa Recife, que se você ainda não fez o download, nosso produtor Billy Boy já jogou aqui ó, no cantinho os QR Codes. Aponta o celular para o QR Code, baixa o aplicativo, instala e você, a partir da sua escola, vai receber um login e senha para poder acessar. Assiste nossas aulas pelo aplicativo, porque você assiste com a sua internet financiada. Olha, melzinho na chupeta, certo? Então você não vai pagar, né, do seu pacote de dados para assistir nossas aulas. Então, só não assiste às aulas do Educa Recife quem não quer. Não é isso, professor? Exatamente. Vamos Então embora. vamos para mais uma aula de história, onde hoje nós vamos tentar entender como ocorreram e o que foram as chamadas grandes navegações do início da Era Moderna. Vamos falar sobre um tema chamado de expansão marítima. Então a gente vai tentar entender como é que isso aconteceu. Primeiro, vamos falar um pouquinho aí o que foi esse processo de expansão marítima, né? O que foi a expansão marítima? Como elas ocorreram? Onde elas moram? O que elas comem, né? Fazendo um trocadilho aqui. Então, nesse sentido, vamos lá. Desculpa aí, a brincadeira não foi essa coisa toda, não. A gente Mas tenta fazer uma piada, mas às vezes é triste, né? Então, como comediante, a gente é um ótimo professor de história. É melhor, né, professor? vamos Do embora. que se aventurar por outras áreas que a gente não tem tanto talento para isso, né? Então vamos para a aula. Veja, expansão marítima, né, a gente define como um período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquistas em novos territórios. E essa exploração ela vai contribuir para ampliar o mundo que até então era conhecido. Então vai ampliar os mapas, né? Vai ampliar a extensão territorial daquilo que se conhecia. Lembrar, nesse período da expansão marítima, né, a gente conhecia o que se chama, né, de velho mundo ali, ó, continente europeu, asiático e africano, certo? Então a gente conhecia ali, até esse momento, territórios nesses 3 continentes. Porém, com o processo das navegações marítimas, povos da Europa, né, vão chegar ao que hoje a gente conhece como continente americano. Então a gente vai ter expansão aí territorial, advinda aí como uma consequência aí, né, desse processo de navegações marítimas, né? E a gente vai tentar entender como é que isso aconteceu. Outro detalhe, quando é que aconteceu aí? Ó, entre os séculos XV e XVI, aproximadamente aí entre esses 2 séculos, né? E a gente tem aí, a gente está fazendo um bate-bola aí muito, né, no sentido, né, do que foi, o que levou para que isso acontecesse. Vamos ver mais na frente as consequências. Então vamos tentar
dar continuidade a isso aí. Então, o que é que levou os povos da Europa, né, algumas nações europeias naquele período, a se lançarem ao mar em face aos descobrimentos, né, ou a busca de novas rotas, né, marítimas para alguns locais do continente africano e asiático? Então a gente vai tentar entender isso. Primeira delas, né, vejam, a busca de especiarias nas Índias. Então, durante esse período, alguns povos, né, da Europa, como portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, né, italianos, eles estabeleceram rotas de comércio, né, com a região das Índias, ou seja, rotas de comércio com o Oriente. E eles iam para o Oriente em busca das chamadas especiarias. Especiarias que hoje praticamente todos vocês têm em casa, certo? Porque as especiarias nesse período é o que hoje a gente conhece como tempero. Então, o pessoal naquele momento ia para as Índias em busca de tempero, professor. O famoso cravo da Índia, Cravo né? da Índia, Cravo da Índia. cravo da Índia, a pimenta do reino, a noz moscada, certo? O anil, não, perdão, o sal também era uma especiaria, certo? Iam também em busca de outras, como a seda. Então, nesse sentido, né, com exceção da seda, né, todo o restante aí que a gente colocou, são temperos, né? Então, agora a gente passou pelo período do São João, todo mundo deve ter feito em casa, eu deve ter comido, né, uma canjiquinha, uma pamonha, e na canjiquinha, né, meu pai, por exemplo, quando vai comer canjica, ele gosta de botar canela, certo? Canela. Mas minha mãe, quando prepara a canjica, ela bota dentro da canjica, né, cravo da Índia, certo? Então, são especiarias, né, que naquele momento eram extremamente lucrativas, né? Elas davam, né, bastante lucro, né? O comércio dessas especiarias dava bastante lucro, então os europeus migravam ali, ó, eles viajavam ali da Europa até a região das Índias para buscar tempero, certo? Então, inclusive, a gente vai observar que nesse período houve também conflitos, né, entre esses povos, por conta de tempero. Então, nesse sentido, né, hoje parece, né, a gente diz, hoje o pessoal brigar por colorau, cominho, cravo da Índia, pimenta, né, coisa que a gente encontra em qualquer mercado, mas naquele período não era assim. Existiam alguns locais do mundo que forneciam essas especiarias, certo, para outros territórios, e os europeus migravam em busca disso, certo? Outra questão, a busca de metais preciosos, certo? Uma das ideias também que existia naquele período, vamos lembrar, a gente estudou aqui o mercantilismo e a gente viu que o sistema mercantilista, né, ele tinha como uma das suas ideias a questão do bulionismo, né, o metalismo, que era isso. A riqueza de um país, de um território, era medida pela quantidade de ouro e prata, ou seja, metais nobres que eles possuíssem em seus territórios. Nesse sentido, ir em busca de novos territórios daria a possibilidade de encontrar naqueles novos territórios metais nobres para serem levados para os cofres públicos desses territórios, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e alguns outros, né? Então, nesse sentido, a gente tem aqui a busca de metais preciosos. Outra coisa, tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas. Tinham duas cidades italianas muito importantes, né? Cidades comerciais muito importantes, chamadas de Gênova e Veneza, né? Então, a gente observa o mapa da Itália, né? A Península Itálica ali, ó, região da Europa, Península Itálica, dando um chute, né, na região da Sicília, né? Então, de um lado, né, na fronteira da Península Itálica ali, de um lado a gente tinha Gênova, do outro Veneza. E essas cidades, elas tinham grandes mercadores, né, e navegadores, né? Dentre eles, por exemplo, os navegadores genoveses eram
muito conhecidos. Vamos lembrar o Cristóvão Colombo, né? Ele era genovês, e o Cristóvão Colombo ele vai empreender uma viagem, né, que vai levar a descoberta, né, por parte, né, do Colombo, né, no território do território americano, né, 1492 aí chegando aqui no território americano. Então, nesse sentido, genoveses eram muito bons navegadores, e essas duas cidades elas tinham uma rota muito fixa, né, de comércio via mar Mediterrâneo, né, e via rotas terrestres, né, para a região do Oriente, onde traziam muitas dessas especiarias. Então, quando Portugal e Espanha, por exemplo, eles tentam localizar novas rotas marítimas, eles tentam romper com o monopólio que existia do comércio por parte dessas cidades. E uma outra questão, e essa vai ser uma das principais justificativas para a expansão marítima, será a questão da expansão da fé cristã. Vamos lembrar que principalmente a partir do século XVI, certo? Em 1517, aí, século XVI, vai ocorrer um episódio chamado de Reforma Protestante. Então, lá na Alemanha, Martim Lutero, a gente vai falar sobre isso mais na frente, certo? É uma das nossas próximas aulas, vamos trabalhar aqui a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante vai contribuir para uma divisão ali entre os cristãos. Então, a gente vai ter agora não mais apenas os cristãos católicos e os cristãos ortodoxos orientais. Agora a gente vai ter os chamados cristãos protestantes, né? Que a gente vai ver que o protestantismo ele vai surgir, como o próprio nome diz, né? Onde um grupo, né, de religiosos vai questionar alguns dogmas da fé católica, e isso vai levar a uma cisão que vai gerar a divisão aí entre cristãos católicos romanos e cristãos protestantes, né? Dentre eles surge aí então a igreja luterana, entre outras igrejas, a luterana, a metodista, a presbiteriana, a batista, né, e a anglicana, né, que vai adotar as ideias defendidas ali por Lutero. Então, nesse sentido, para tentar barrar a expansão da fé protestante, principalmente com a questão da contra-reforma, Concílio de Trento, tudo. Então, os católicos, né, eles vão incentivar aí algumas dessas navegações, visando, caso esses países conquistassem territórios, eles mandariam seus representantes, né, da Igreja Católica num trabalho missionário ali para tentar expandir a fé cristã, né? Impedindo assim o avanço, por exemplo, da fé cristã protestante, certo? Então, nesse sentido, a justificativa seria a expansão da fé cristã, ok? Outra coisa que vai contribuir aí, ó, o fortalecimento das monarquias nacionais, desenvolvimento da política mercantilista. Veja, eu falei ainda há pouco para vocês que uma das ideias, né, do mercantilismo era a acumulação, né, de metais nobres, né, ouro e prata. Então, nesse sentido, eu acho que a gente passou aqui. Pronto, então nesse sentido, quando a gente tem as monarquias nacionais aí fortalecidas, veja, monarquia nacional é aí a aliança entre rei e burguesia. Burguesia financia exércitos, né, para o rei, e o rei dá desconto, né, na questão dos impostos para a burguesia. Então, junta esses dois grupos, a gente vai ter o desenvolvimento aí dessas monarquias nacionais e seu posterior fortalecimento, gerando mais na frente uma política, né, que a gente vai chamar de absolutista, né? Vocês vão governar com praticamente plenos poderes, né? Então, isso aqui também contribuiu. E o surgimento de novos aparelhos para a navegação, como por exemplo a bússola, o astrolábio, a caravela, o desenvolvimento da cartografia. Cartografia foi muito importante nesse momento, não foi, professor? Questão da desenho, né, de novos mapas, novas cartas, né, geográficas ali. Exatamente. E Portugal vai ter um destaque muito grande. Inclusive, Luciano, os mapas de navegação dessa época eram chamados portulanos,
né? Os portulanos eram um tipo de carta náutica, né, que tinha um monte de linha nela, assim, que era justamente para traçar as rotas. E foi desenvolvida, né, pelo nome, justamente pelos navegadores portugueses, que vão passar a se destacar nesse processo de expansionismo, né, nesse processo de expansão marítima. Ok. E nesse sentido, né, atribui-se, por exemplo, também a criação da chamada Escola de Sagres, né, que seria escola de navegação portuguesa, né? Há quem diga que ela não existiu, há quem diga que existiu, então fica esse debate. Mas vejam, outro evento que vai influenciar no desenvolvimento da expansão marítima, o renascimento cultural. A gente vai estudar ele na próxima aula, né? A gente vai tentar entender como se deu esse chamado renascimento cultural. Renascimento cultural porque pensadores, artistas, né, da Europa, eles vão resgatar obras da chamada antiguidade clássica, ou seja, antiguidade greco-romana, surgindo aí uma grande efervescência cultural que vai, mais na frente, influenciar no que a gente chama de renascimento científico. Então, por meio do renascimento científico, a gente vai ter avanços no campo da ciência, dentre eles, esses que nós colocamos, né? Bússola, astrolábio, o próprio desenvolvimento das caravelas, né, portuguesas, né? Então, a gente vai ter avanços no campo da ciência, né? Outra questão, essas secundárias, né? Processo de expansão levaria, né, ao desenvolvimento de guerras que serviriam para ocupar os nobres. Lembrar, durante a Idade Média, os nobres eram aquele pessoal responsável, né, pela segurança, né? Eram os cavaleiros, né? Então esse pessoal gostava de uma briga, né? Então, e para novos territórios daria a esses nobres a oportunidade, né, de lutas, né, de batalhas ali para ocupar esse pessoal que estava meio desocupado naquele momento. E aliviar também tensões sociais, na medida em que, conquistando novos territórios, você poderia pegar aquele excedente populacional que não estava incluído na economia e deslocar para aqueles territórios, dando uma ocupação àquele pessoal. Um Okay? destaque geográfico é que Portugal, né, sim, a gente vai falar sobre isso, mas Portugal, ele tinha de área, né, ele tem atualmente de área que é mais ou menos próxima, né, a área que ele tinha nesse período, 92 mil quilômetros quadrados. E para vocês terem ideia, ele ocupou um território que chegou a ser quase o território do Brasil atual, né, que é de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então veja, só para a título de comparação, Pernambuco tem 98. Pernambuco é maior em área do que Portugal. Portugal, é. E eles tentaram ocupar esse território aqui, né? Então vocês veem, né, essa proporção para você ver que tarefa árdua, né? Exatamente. Então o que é que a gente tem? Nesse sentido, o que a gente tem é que Portugal, né, território, né, menor do que o nosso estado de Pernambuco, ele vai se constituir naquele período como o maior império colonial, né, marítimo nesse sentido. Então, mas por que é que Portugal ele vai ser importante nesse processo de navegação? A gente diz que Portugal foi pioneiro, ou seja, Portugal foi o primeiro a se lançar ali aos descobrimentos. Por que é que isso aconteceu? Primeiro, Portugal ele vai viver um processo de centralização política prematuro, enquanto, por exemplo, a 711, né, vai acontecer o seguinte: um chefe muçulmano chamado Tariq, ele vai atravessar ali no processo de expansão muçulmano, né, árabe muçulmano, ele vai atravessar ali do extremo norte, né, da África para o sul da Península Ibérica. Então ele atravessa o chamado Estreito de Gibraltar, que inclusive, se você não sabe, recebe esse nome em homenagem a esse chefe, né? Gibraltar, do árabe Jabal Tariq, o Estreito de Tariq, porque ele atravessa aquele estreito ali, ocupa a região da Península Ibérica, guerreando ali contra os espanhóis, e expulsando, vencendo ali os espanhóis e confinando os espanhóis lá no norte da Península Ibérica, a região chamada de Astúrias. Então eles vão ficar ali e Portugal está ali, ó, isoladinho. É tipo assim, você tem aqui os muçulmanos, aqui você tem os espanhóis, eles lutando.
e Portugal aqui assistindo, né, o fight ali, o conflito. E os espanhóis nem eram tão brother assim, Exatamente, né? Então, nesse sentido, a gente vai observar, enquanto eles estão ali, Portugal ele está meio que isoladinho ali, colado ali às margens do Oceano Atlântico, e por volta de 1383 a 85, a gente vai ter, mais ou menos nesse período, uma revolução que vai ser desencadeada ali em Portugal, onde o João, mestre da dinastia de Avis, ele promove essa revolução, tanto que ela vai receber o nome de Revolução de Avis, e o final dessa revolução vai ser ali a dinastia de Avis chegando ali ao poder, e Portugal, que na época era um condado, né, o condado de Portucalia, ou condado portucalense, se centralizando ali como um reino, certo? Primeiro, inclusive, do que a Espanha, que vai ter a sua consolidação a partir da chamada Guerra de Reconquista, que começa ali, né, depois da ocupação da Península Ibérica, né, pelo Tariq, ali 711, até o ano de 1492. Então veja, mais ou menos 8 séculos de conflito, a guerra de maior duração, né, da história da humanidade, aí, a Guerra de Reconquista da Península Ibérica. Então, o resultado, né, nesse processo de reconquista, os espanhóis vão reconquistando territórios, fundando reinos, dentre eles os reinos de Leão, Navarra, Castela e Aragão, que depois serão unificados, formando o Reino da Espanha. Mas isso bem depois. Então, Portugal, pelo menos um século e meio antes da Espanha, ele já estava unificado ali como reino. Então, ele pôde se utilizar da sua centralização política para concentrar esforços, né, no processo de navegação marítima, né? Então, a centralização política prematura associada a uma burguesia mercantil, ou seja, vivia da prática, né, do comércio, né, bem atuante, vai fazer com que essa aliança entre reino centralizado e burguesia financie ali os processos, né, de navegação. Outra coisa, Portugal está coladinho assim às margens do Oceano Atlântico e tem um território que tinha bons portos, né, bons locais para o desenvolvimento de portos, né, de onde sairiam os navios, né? Então, nesse sentido, aqui, ó, junto com a criação da chamada Escola de Sagres, né, escola de navegação, que, como eu disse, há quem diga, né, que ela não existiu, seria um negócio meio mitológico assim. Então, junto a tudo isso, Portugal reuniu os elementos, né, para poder se lançar ao mar, fácil os descobrimentos, primeiro do que qualquer outro território ali da Europa. Então, para a gente entender algumas dessas primeiras viagens marítimas, veja, em 1415, Portugal conquista o território de Ceuta, faz fronteira com Marrocos, ficando ao longo da fronteira entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Aqui, ó, o território de Ceuta. Essa região aqui, ó, que está aqui no mapa. Veja, aqui a gente tem, ó, o Estreito de Gibraltar, esse estreito aqui, ó, África, Europa. Então, foi por aqui que os muçulmanos chegaram, né, e dominaram esse território. Então, aqui a região de Ceuta, ampliada, esse território aqui, ó, imagem do território de Ceuta. Em 1488 tem uma coisa interessante, né? Bartolomeu Dias, ele vai dobrar ali o Cabo da Boa Esperança. Deixa eu ver se eu coloquei o mapa aqui, ó. Cabo da Boa Esperança. Só que isso aqui, ele vai receber esse nome aqui, é uma estratégia de marketing muito interessante do rei de Portugal. Veja, o rei de Portugal era ligado nas paradas de marketing. Então, vê só, professor. Aqui a gente tem o Oceano Atlântico. Ok. E aqui a gente tem outro oceano, né? Nesse sentido, o encontro de dois oceanos, essa região aqui, ela é muito turbulenta, certo? Então, Bartolomeu Dias vai dobrar isso aqui. Quando ele está para dobrar aqui, ele quase que, a frota dele, né, naufraga ali por conta de mar muito brabo, né? Tempestade ali, ondas altas, não sei o que, aquela coisa toda. Quando ele volta para Portugal, aí o rei, e aí, como é que foi a viagem? Meu rei, é o seguinte, o negócio foi tranquilo até a gente chegar ali no Cabo das Tormentas. Tormenta é tempestade. Então ele chamou o local, tão bravo aqui, ó, que ele chamou de Cabo das Tormentas.
Então a gente quase que se quebra ali, ó, quase que naufraga tudo ali. Aí ele diz, aí o rei, rapaz, a gente tem que mudar o nome desse negócio. Como é que tu vai incentivar o pessoal a passar por ali com um nome desse? Vamos mudar o nome? Aí mudou para Cabo da Boa Esperança, né? Então estratégia, né, de marketing, inclusive propaganda enganosa, né? Porque o território bem brabo aqui, Cabo das Tormentas virou Cabo da Boa Esperança, né? Então a gente tem isso daí, ó. Em 1492, vejam, bem depois, vejam, 1415, Portugal, 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo chega à América, né? Financiado pela Espanha. Então a gente tem aqui, ó, algumas, aqui é o Cabo da Boa Esperança, essa região aqui, ó, ok? Então, aqui a gente tem a rota, né, de Cristóvão Colombo, partiu aqui, ó, da região da Península Ibérica, aí ele vem, ó, pelas Ilhas Madeiras, né, as Ilhas Canárias, aí segue, chegando aqui, ó, a região da América Central e retornando, né? Então, Colombo, ele, para a gente encerrar a nossa aula, ele tinha a visão de que a Terra, né, ela não era plana, né, como se acreditava, né? Inclusive, infelizmente, algumas pessoas ainda acreditam hoje nessa ideia de Terra plana, né? E ele dizia o seguinte, não, baseado em estudos, né, de pensadores anteriores a ele dizia, não, a Terra ela é esférica. Então, se a gente está aqui e a gente quer chegar nesse ponto, mas a gente não pode vir direto, porque está barrado, né? As rotas de comércio, né, haviam sido barradas pelos muçulmanos. Então a gente faz o seguinte, arrudeia, como a gente diz no nosso nordestinês, arrudeia. A gente vai arrodear o globo navegando, vai chegar lá. Só que, nesse sentido, ele não contava com a existência aqui desse território, né? Ao menos é o que se diz, né? Embora a gente saiba que por expedições anteriores, né? Expedições de povos mais antigos, como os vikings, por exemplo, já sabia da existência de terra para esse local. Então ele chega, bate aqui na América, achando ter chegado nas Índias, né? Chama os habitantes daqui da região de índios, mas como isso aconteceu, a gente vai estudar a partir da nossa próxima aula, ok? Espero que tenham gostado. Valeu, Elaine. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima, Luciano. Como a gente diz, sextou. Tchau, tchau. Tô indo. Fui.